E aí, senhores, qual é a boa? Bom, hoje a gente vai falar de um assunto que provavelmente vai incomodar algumas pessoas. Mas você já se sentiu como se você estivesse correndo numa rodinha de hamster? Que não importa o quanto você se esforça, o sucesso está sempre a um clique de distância? Você já se sentiu assim? Bem-vindo à caixa de Skinner, meu cara. Só que dessa vez, a caixa é a tela do seu celular. E o rato? Bom, você sabe quem é o rato. Oh my God! Bom, mas para a gente entender como figuras como Coruja do Carvalho usam do behaviorismo radical de Skinner para capturar sua atenção, a gente vai precisar voltar a 1959, quando Noam Chomsky ele destruiu o behaviorismo radical de Skinner com um argumento simples. O argumento seria a pobreza do estímulo. Ele demonstrou que o ritmo com que a criança aprende uma língua é matematicamente impossível, cara, de ser explicado apenas por tentativa e erro. Existe como uma gramática universal inata. Mas a gente não precisa nem ir tão longe para derrubar esse argumento e mostrar que ele é falacioso. A gente pode pegar o caso da Coreia do Sul atualmente, que mesmo com estímulo no ambiente, que em torno de R$500 mil, 480 mil para ser mais preciso, quase R$500 mil para as pessoas se casarem e formarem família, apesar desse estímulo monstruoso, o pessoal ainda não está se casando. A maioria continua se recusando a formar família. Ué, cadê? O estímulo no ambiente não era o que forjava, obrigava, condicionava o comportamento humano? Aonde foi? Cadê? Por que na Coreia não está funcionando? O pessoal não está aceitando R$500 mil para se casar. É um estímulo e tanto, né? Ou seja, essa história de estímulo no ambiente condiciona o comportamento é conversa fiada, cara. Ou seja, ao contrário do que afirma o behaviorismo radical de Skinner, a gente ser humano não é maleável ao infinito por estímulos no ambiente. Mas esses criadores de conteúdo que usam esse behaviorismo radical não querem que você saiba nada disso. Eles querem que você ignore a sua autonomia intelectual, porque não é do interesse deles que você reflita sobre as coisas. O interesse deles é que você só reaja. Porque a técnica de marketing deles funciona com foco no sistema límbico, a parte mais primitiva do cérebro, né? Primitiva e reativa. Ou seja, eles querem que você reaja, não reflita. Não seja reflexivo, seja reativo, só reaja, não pense. Afinal de contas, segundo o behaviorismo radical de Skinner, o ser humano não pensa. O pensamento é só um comportamento operante. Não, o ser humano é uma caixa preta, é uma tábua rasa. Skinner ele isolava o rato na caixa para que a única variável fosse a alavanca. O Coruja isola você em um vídeo de 40 minutos, onde a única saída lógica para sua frustração, sabe qual é? É o botão de compra meu e-book. No caso do rato, ele aperta a alavanca sem saber quando a comida vem. No seu caso, você assiste o vídeo sem saber o segredo de como você vai ser um solteiro bem-sucedido. Quando esse segredo vai ser revelado, você também não sabe, assim como o rato não sabe quando a comida vai vir. E essa incerteza é que gera esse comportamento. Essa incerteza que condiciona você a esse comportamento repetitivo. O mesmo comportamento repetitivo de um hamster numa rodinha. Ok, já que você chegou até aqui, você deve estar pensando, tá, agora que eu já sei que eu fui passado para trás, que eu estou sendo condicionado, meu comportamento está sendo condicionado, o que eu faço para quebrar essa caixa de Skinner e não ter mais o meu comportamento condicionado? Primeiro de tudo, você precisa compreender, né, que essa doutrina psicológica comportamental, ou seja, esse behaviorismo radical aí de Skinner, que é o que é utilizado pelo Coruja do Carvalho e alguns outros produtores aí, né, no confronto com a realidade, ela não se sustenta, ou seja, ela é falsa, ela é falaciosa. Você precisa entender isso. A partir do momento que você entender isso, você pode mudar o seu foco. Aí, ao invés de focar no comportamento, ou seja, ser só uma tábua rasa, como diz Skinner, que é completamente moldável através de estímulos e respostas, você precisa mudar essa condição reativa sua, a qual você foi condicionado, né? Você foi condicionado a ser uma pessoa reativa, e você precisa mudar isso. Óbvio, caso você queira e caso você não deseje mais servindo de renda extra fácil para meia dúzia de charlatão, né? Mas enfim, isso é uma decisão sua. E para isso você vai precisar mudar esse foco seu, para deixar de ser reativo e ser uma pessoa mais reflexiva. E como você faz isso? Você vai precisar começar a pensar
sobre o que você pensa, ou seja, colocar uma outra ação entre o estímulo e a resposta. O que eu quero dizer é, enquanto o behaviorismo de Skinner quer que você responda de forma automática a gatilhos, que é um gatilho que usam com vocês, você é estimulado de uma forma que compele você a se comportar de determinada maneira. Por exemplo, um exemplo de gatilho: não adianta você se casar, você vai ser traído, sua mulher vai te trair, sua mulher vai te trocar por um shed milionário. A gente sabe que não existe chá de milionário para todo mundo. Isso pode ocorrer? Pode, mas não é uma coisa que eu possa afirmar com certeza. Pode não ocorrer, pode ocorrer, eu não sei, a verdade é que eu não sei. Mas veja bem, aqui vale a pena adicionar, eu não estou dizendo que não existem problemas na sociedade causados pelo feminismo. Óbvio que existem, e muitos, principalmente na parte dos relacionamentos. É óbvio que existem, mas esse não é o assunto desse vídeo. Bom, tendo tirado isso do caminho, vamos continuar. Mas o fato aqui não é a realidade da situação ou se isso vai acontecer ou não com você. O que importa para essa doutrina de behaviorismo radical é forçar um comportamento em você. Quando você recebe essa informação, não importa você... Qual a informação que eu estou dizendo? Não importa você se casar, você vai ser traído, você vai ser trocado por um shed, você automaticamente tem uma resposta. Ou seja, você recebe o estímulo que te leva a uma reação, ou seja, ficar com raiva de todo mundo, pelo menos das mulheres, você vai ficar com raiva de mulher. Veja bem, isso é inevitável, eu não estou falando que todo mundo é assim, mas esse modelo de controle social, de engenharia social, na verdade, ele é feito para causar isso, ele é feito dessa forma, ele é feito para te dar um estímulo e forçar um comportamento em você, é fabricado para isso, para fazer você agir de forma automática, ou seja, para forçar um comportamento em você. E o foco que eu trago aqui para você é isso que vai tirar você dessa gaiola, dessa caixa de Skinner. Você não pode ser reativo, você precisa usar a sua cognição. Que é o que é a sua cognição? Sua capacidade de processar informação. O nome disso, você pensar sobre o que você está pensando. Tem um nome isso, o nome disso é metacognição. Mas nada, isso é só um nome bonitinho para explicar uma coisa que a gente já sabe há muito tempo. O pessoal antigo falava isso há muito tempo já. Não age de cabeça quente, assim, não se comporta. A pessoa falou uma coisa com você, beleza, ouve aquilo ali, espera. Não tenha nenhuma ação, não tenha nenhum tipo de comportamento antes de pensar, ponderar sobre aquilo aquela informação que você recebeu. Não seja reativo, seja reflexivo, ou seja, reflita. Quando você sentir a urgência de fazer alguma coisa, aquilo é o pulso de dopamina, cara. Te estimulando. Esse é o estímulo, o pulso de dopamina. Vai estimular você a fazer alguma coisa. Isso é um gatilho. Esse que você precisa só rotular. Quando você sente isso, essa vontade de, isso todo mundo é assim, toda mulher é assim, ou todo homem é assim e tal. Isso é um gatilho emocional que está sendo apertado em você. Quando você perceber que isso está acontecendo com você, você só precisa rotular isso. Você deve pensar sobre o que você está pensando. Fala, o que eu estou pensando aqui foi a respeito do que ele acabou de me falar e eu estou confirmando isso aqui. Né? É isso mesmo, toda mulher é vagabunda mesmo e é isso. É um gatilho, ou seja, está causando raiva em você. Essa é a resposta. O gatilho é a narrativa e a resposta é o seu comportamento. Isso é um gatilho. Você só precisa entender isso e conseguir identificar. Você vai identificar quando você estiver sofrendo esse pulso de dopamina, você vai identificar esse gatilho. Só precisa identificar. Opa, isso é um gatilho. Isso é projetado para eu ter uma resposta automática, baseado no seu instinto, no seu sistema límbico, na coisa mais primitiva que tem no seu cérebro. Você não pode deixar isso. Você tem que falar, não, pera aí. Se no momento que você sentir isso, você nomear isso, bom, isso é um gatilho, eu não vou reagir a isso, isso é um gatilho. Você não precisa ficar bravo nem nada para a pessoa estar tentando fazer isso com você, porque tem muita gente que faz isso. Quando você nomeia esse mecanismo, esse gatilho, você toma o controle do seu córtex pré-frontal e anula esse reflexo condicionado. Esse condicionamento de estímulo e resposta, que isso é um condicionamento, você é condicionado paulatinamente a ser assim, a ser uma pessoa reativa. Quando você nomeia e você consegue identificar esses gatilhos, pronto, você retoma o controle do seu córtex. Aí você anula esse reflexo condicionado do qual você foi alvo, né? Infelizmente, essas pessoas fizeram esse condicionamento aí de vocês, né?
condicionaram vocês a... É um experimento, né, que condiciona, ou seja, acostuma o seu cérebro a reagir de forma intuitiva, né, de forma límbica. Você não pensa sobre o que você está fazendo, trocando em miúdo, né, falando bom e velho português. Faz você ser reativo. Você se torna um animal, praticamente. Skinner acha isso, né, a psicologia de Skinner é isso. Skinner não aceita que o ser humano tem faculdade inata. Ele não aceita isso. Ele fala que isso é só comportamento. Ou seja, você não pensa, você não tem vontade, você simplesmente reage a estímulos. E é isso que ele tenta fazer com todo mundo, né? E é isso que esse pessoal está fazendo com vocês. Não todo mundo, né, da comunidade masculina, mas essa galera aí que fica com essa história de estímulo e resposta. Alguns sabem o que estão fazendo, uns só ficam repetindo. Uns são só papagaios. Alguns criadores de conteúdo que falam essa frase, né, estímulo e resposta, é só papagaio de pirata, não sabe o que está fazendo. Agora esse que eu falei, principalmente esse coruja do Carvalho, ele sabe o que ele está fazendo. Ele tem completa consciência do que ele está fazendo com vocês, infelizmente. E se você não quiser ter o seu comportamento condicionado, cara, é bom que você mude seu foco e deixe essa postura reativa e comece a adotar uma postura reflexiva. Inclusive sobre o que eu estou te falando aqui agora. Procura, não acredita no que eu estou te falando aqui agora, não. Procura saber. Eu já estou dando todas as dicas para vocês aqui. Ó. Skinner, quem fez isso foi Skinner. É um sociólogo, um psicólogo sociólogo. E esse behaviorismo radical de Skinner só tem um único e exclusivo objetivo: controlar o comportamento do ser humano. O erro de Skinner e dessa galera que segue eles, cara, que segue esse ensinamento, essa doutrina de Skinner, não é tentar descrever como o ambiente nos molda. Mas o principal erro deles é acreditar que a gente, que eu e você, somos apenas resultado dessa moldura. O marketing do Coruja do Carvalho, por exemplo, lança a mão sobre isso. A aposta dele é que você vive na idade das trevas ainda, que você vive nas cavernas, cara, que você só responde a impulso. Só responde impulso de raiva, medo e ganância. Só isso. Você é só um resultado de estímulos. Como um animal, como um homem das cavernas. Eles negam que a sua estrutura, a sua arquitetura mental é vasta e criativa, que você tem um mundo interno. Ele nega isso. E a melhor forma de você sair dessa caixa de Skinner, desse condicionamento comportamental, não é você tentar quebrar essa caixa por dentro, né? Mas entender o funcionamento dessa caixa. No momento que você se torna consciente do design, de como que essa caixa é feita e do que ela faz com você, nesse momento que você compreende isso, você já deixou de ser um animal de laboratório já. Quando você compreendeu o que eu acabei de falar nesses últimos, sei lá, 10 minutos, 15 minutos, quando você compreender o que eu te disse, nesse momento você já vai deixar de ser um animal de laboratório e o rato da caixa do coruja. Bom, mas eu não quero me estender mais nesse vídeo, cara. Por hoje é isso. Espero que vocês tenham entendido. Espero que eu tenha sido claro. Não tenho intenção de atacar ninguém. Isso é só uma análise. E por hoje é isso, senhores. Até a próxima.